Vamos lá, começar o nosso papo. A gente começa falando de aborto. Essa semana, um esboço de decisão da Suprema Corte Americana sobre o tema vazou para a imprensa. Isso é algo raro, é raríssimo, é grave também, né? Fato é que o entendimento sobre a legalização do aborto nos Estados Unidos pode mudar depois de quase 50 anos. E isso deixou a militância da esquerda radical americana em pé de guerra e provocou protestos de grupos favoráveis e contrários ao aborto em frente à sede da Suprema Corte Americana. Nós temos, então, a possível mudança na decisão da Suprema Corte Americana sobre o aborto e temos o vazamento do parecer de uma corte que é discreta, que não é que nem a nossa, que preza pela sobriedade. A pergunta é essa: foi um juiz que vazou o parecer? Provavelmente. Com que objetivo? E essa pergunta vale também para o Brasil, que enfrenta o ativismo judicial. Como fica o risco de questionarem a integridade do órgão máximo do judiciário de um país? O senador John Neely Kennedy, que trocou o Partido Democrata pelo Republicano, falou sobre o tema. It is as important as the integrity of the executive branch. It is as important as the integrity of the United States Constitution. Judges are not supposed to be politicians with robes. Judges are not supposed to tell us what the law ought to be. They are supposed to tell us what the law is. But I enjoy reading Supreme Court opinions. For the longest time, it was part of my job when I taught in law school. Some of them I agree with, some of them I don't. But I have never, and never will, attack the institution of the United States Supreme Court. Ana, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muita gente que se acha político, né? E de toga. Tem sim, Lacombe. Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, só para me estender, para explicar o que é Roe versus Wade, que muita gente, ao longo dessa semana, acompanhando o noticiário americano, lotou aí as minhas redes sociais com muito carinho, com muitas menções, perguntando o que aconteceu, qual foi o ponto de ativismo judicial em uma corte que é muito constitucional. Por isso que esse ativismo judicial de 1973, ele é polêmico até hoje, porque foi uma esticada de corda inacreditável para a história da Suprema Corte Americana. Então, eu separei aqui 4 pontos para explicar para a nossa audiência, para que para que possamos entender, quando eles falam desse ativismo, o que aconteceu. O ponto é: a legalização do aborto, o tal direito de abortar, não está na Constituição americana. Não existe isso. E o que aconteceu em 1973? Um pouco antes, em 69, uma moça, ali na casa dos 20 anos, a Norma McCorvey, moradora do Texas, ela engravidou, tentou interromper a gravidez. Na época, o aborto era legal no Texas apenas com o propósito de salvar a mãe. Pois bem, 2 recém-formadas advogadas da Universidade do Texas, né, ativistas, pegaram a Norma e colocaram sob o pseudônimo de Jane Roe. Daí vem o nome Roe versus Wade. Wade é exatamente o procurador do estado do Texas que foi contra, né, o caminho ali, a autorização para o aborto. No cerne dessa questão, Lacombe, está a 14ª emenda, porque o que diz a 14ª emenda? Agora eu vou falar literalmente aqui o que diz a 14ª emenda da Constituição Americana. Nenhum estado fará
ou fará cumprir qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem qualquer Estado privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, que é um pedaço até da própria Declaração de Independência Americana, sem o devido processo legal, nem negar a qualquer pessoa, dentro de sua jurisdição, a proteção igual das leis. Pois bem, puxando aí a Declaração dos Direitos Humanos, né, e a cláusula do devido processo dessa 14ª emenda, isso foi parar numa zona de privacidade, ou seja, esticaram aí a 14ª emenda que fala de vida, liberdade e propriedade, esticaram para uma zona de privacidade. E aí o tribunal decidiu que o direito fundamental da privacidade abrangia o direito da mulher decidir se deveria ou não continuar a gravidez. E aí a 14ª emenda, eles esticaram, né, essa 14ª emenda, e o tribunal concluiu que a zona de privacidade era ampla o suficiente para abranger essa decisão da mulher interromper ou não a gravidez. Portanto, o direito ao aborto não existe na Constituição norte-americana. O que esse caso agora, esse documento que vazou da Suprema Corte diz, é que não está na Constituição e essa discussão volta para os estados, o famoso e maravilhoso federalismo americano. Por quê? As pessoas vão decidir, né? As pessoas, através de suas legislaturas, é que vão decidir se as leis vão permitir o aborto ou não em cada estado. O que está acontecendo, na verdade, é que os políticos, assim como os ativistas, eles não querem que as pessoas decidam. Eles querem que políticos togados, como nós conhecemos muito bem no Brasil, que eles coloquem a mão na Constituição e eles inventem leis que não existem. Portanto, não é questão de a legalização do aborto será cancelada de maneira uniforme nacional. Não, vai voltar para os estados e cada estado vai decidir aí a sua legislação. Obviamente, existem estados mais conservadores, estados mais liberais, no sentido do liberal, né, daqui da Califórnia, por exemplo, e é o poder de volta para as mãos do povo. Para finalizar, Lacombe, eu estive na Marcha pela Vida, inclusive com o nosso querido Constantino, em 2020, né, janeiro de 2020, e você vê ali na Marcha pela Vida em Washington, as pessoas, 1 milhão de pessoas marchando pelas ruas de Washington, até chegar exatamente na porta da Suprema Corte, para que esse ativismo judicial fosse revertido. E dentro da marcha, muitos jovens democratas, ateus, republicanos, agnósticos, religiosos. Não é uma coisa assim, não existe esse dogma de é uma pauta religiosa obscura. Não é. Existe a proteção pela vida, que começa, inclusive, na própria Declaração de Independência Americana, e agora, com essa chance de reverter realmente de volta para os estados, o que a gente costuma falar, que já fala há muito tempo, aquela eleição de 2016, que muitos votaram em Donald Trump por causa dos juízes que ele indicaria para a Suprema Corte, para que eles fossem juízes constitucionalistas, não é para decidir para um lado ou para o outro, é para decidir para o lado da Constituição. Agora chegou a hora de colher exatamente aquela semente que foi plantada lá em 2016, já que Donald Trump indicou 3 juízes originalistas e constitucionalistas para a Suprema Corte americana. Constantino, então, se esse parecer que vazou da Suprema Corte americana, ele realmente for levado adiante, o que a gente vai ter, como disse a Ana, são estados mais republicanos, né, restringindo o aborto, proibindo o aborto, e a Califórnia, onde a Ana mora, aí vai ser libera geral, né? Como já é, né, Ana? Exatamente, Lacombe. A Ana tocou no ponto principal aqui, né? Tem muita coisa para falar, para abordar sobre esse assunto e talvez comparar a realidade americana com a brasileira, que seja o fator mais pedagógico aqui, né?
Em primeiro lugar, é sobre federalismo, mais do que sobre aborto. A decisão de 73 era muito ruim, muito frágil, pelos motivos que a Ana apontou. Houve ali um malabarismo, um contorcionismo para incluir dentro de direitos de privacidade o aborto e atropelar com o governo federal, com uma decisão de cima para baixo da Suprema Corte, a decisão que deveria caber aos estados. E já havia legislação estadual naquela época, em diferentes estados, políticas distintas sobre esse assunto. Então, minha coluna na Revista Oeste esse final de semana foi exatamente sobre isso, explicando a importância do federalismo e como os americanos levam a sério. Mas, como a reação da esquerda progressista foi essa ensandecida que vimos, e também essa questão do vazamento e a postura dos juízes, eu acho que a gente pode abranger aqui vários assuntos. Em primeiro lugar, lembrar do querido Ronald Reagan, que a Ana Paula tem estampado ali na sua sala, né, que dizia que todos os que defendem o aborto nasceram. Né? Isso parece meio óbvio, mas chega a ser irônico a gente estar discutindo isso e abrindo o nosso programa hoje no Dia das Mães, né, para falar que chega a ser doentio o que estamos vendo. A turma feminista enlouqueceu de vez. Quer dizer, antigamente o aborto era uma decisão sofrida, pragmática em relação a certas circunstâncias difíceis ali para mulher, né? E hoje em dia não. Hoje em dia tem algumas feministas que dizem que só se sentiram mulheres completas quando abortaram. Ou seja, o aborto passou a ser algo enaltecido, né? Elas sentem orgulho de ter eliminado o bebê em formação nos seus ventres. É uma coisa bastante doentia. Tem uma que eu não sei se a gente consegue mostrar a imagem, mas tem uma, coitada, até jovem, né, numa manifestação dizendo: eu gostaria que minha mãe tivesse me abortado. Ou seja, é uma pessoa flertando com o suicídio. Quer dizer, é uma coisa deprimente, doentia a relação. Ame alguém, né? Ame alguém na sua vida, como a esquerda americana ama a ideia de triturar bebês em gestação. E olha, o ato falho, eles chamam de células, amontoado de células, mas até o Joe Biden, numa entrevista, soltou a verdade, né? Diz que sim, é preciso defender a ideia de que cabe apenas à mãe interromper a gravidez do seu filho, e usou a palavra child. E a própria porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, numa entrevista, quando o jornalista perguntou se a postura do presidente Joe Biden era de até o nascimento levar esse direito ao aborto, né, ela fugiu pela tangente duas vezes, depois repetiu que é uma questão sim do médico e da mãe. Ou seja, a esquerda americana, que alguns jornalistas no Brasil dizem que sequer existe e não entendem que hoje é o PSOL, o Partido Democrata, e não o PSDB, a esquerda americana já defende o infanticídio. O infanticídio, né? Tá lá com 8 meses, 9 meses, nasceu eventualmente, já tem gente dizendo: não, isso é uma decisão do médico com a mãe, porque afinal de contas pode ter nascido com defeito, né? Então é um negócio que é doentio, e por isso eu tenho repetido que nós estamos não numa guerra política, nem mesmo numa guerra cultural, mas sim numa guerra espiritual. Agora vamos falar de outras coisas. O federalismo brasileiro tem dificuldade de entender esse grau de importância que os americanos dão. A Ana já mencionou, eu já escrevi sobre isso, eu vou pular. Mas veja, Lacombe, o vazamento em si, eu queria chamar a atenção aqui. Passou batido isso, inclusive nos Estados Unidos, pela esquerda democrata. Nós não vimos um parlamentar democrata, condenar isso. É uma coisa da maior gravidade. Quer dizer, nós temos uma decisão pronta que vai reverter 50 anos de ativismo judicial, né, e eles estão chamando essa decisão de ativismo. Eu conclamo todos a lerem a decisão do juiz Samuel Alito, que é um herdeiro originalista aí, né, do Antonin Scalia, que foi indicado pelo Reagan, e é um primor a decisão dele, é um primor de colocar os pingos nos is e dizer exatamente o que cabe ao governo federal e o que cabe aos estados. Né? Ou seja, qual é o problema da esquerda? Ela prefere mobilizar 5 juízes em vez de ter que convencer o povo em cada estado, porque a ideia do federalismo, inclusive idealizada pelos pais fundadores da América, é que o poder, quanto mais próximo do cidadão, melhor. E a esquerda, e aí fica a reflexão, a esquerda quer o contrário. Ela quer cada vez mais um governo distante, por tecnocratas sem voto e sem accountability, como vimos na pandemia, por burocratas, por juízes ativistas, né? Tudo decidindo lá de uma sala distante da realidade do povo as coisas mais importantes e legislando. Isso é temerário. Isso é assustador. E aí vem um vazamento de uma decisão e nenhum democrata condenou. Eles são muito seletivos nesse momento, né? Existe o vazamento do bem
E o vazamento do mal, eles não ligam para os princípios, para os meios. Assim como existe para eles também a biologia seletiva. Veja lá como que voltaram a lembrar que homem é homem, mulher é mulher. Coisa que a juíza indicada para a Suprema Corte pelo Biden, não sabe responder na sabatina, né, o que é mulher. Agora parece que eles entenderam que mulher é mulher, só mulher pode engravidar, e eles estão dizendo que os homens não deveriam se manifestar mais sobre esse assunto. Veja que o covardão do Obama, para se manifestar, teve que escrever numa conta conjunta com a Michelle, sua esposa. Quer dizer, é frouxo, além de tudo, né? Eu sou homem e não tô nem aí, posso dar palpite sim, até porque não diz respeito ao seu corpo apenas, feminista, mas sim a um terceiro, né? Vamos esquecer não, que tá lá um terceiro corpo já formado, com toda a potência humana, com tudo que o faz humano, prontinho. Então, a biologia seletiva também é algo que chama a atenção. Mas esse ativismo judicial, Lacombe, é curiosíssimo, porque por que vazaram? Está muito claro que o intuito é criminoso. Colocar pressão para ver se reverte até julho, né, que seria a decisão. Não está dando muito certo, porque os juízes aqui nos Estados Unidos se manifestam pelos autos. Você não vê juiz palestrante, juiz participando de live sobre maconha com símbolo da cannabis sativa, participando de live com imitador de foca, com influencer boboca. Você não vê esse tipo de coisa aqui. Então parece que não deu muito certo. Gerou uma celeuma, a esquerda ficou empolvorosa, a mídia que compra essa pauta está batendo bumbo, né, está tentando botar pressão, mas os juízes estão quietos. Esses aí se manifestam realmente nos autos porque eles não são ativistas. No caso, claro, os juízes indicados por republicanos, os juízes que são constitucionalistas e não que querem legislar por conta própria. E mais uma coisa para fechar, Lacombe, chamou atenção dentro da reação o grau de virulência de alguns. Os parlamentares todos, as múmias democratas, Nancy Pelosi, Bernie Sanders, aliás, esse pode se manifestar mesmo sendo homem, porque é do bem, é da esquerda. Mas todos eles falaram bastante, né? E o principal ponto é que lamentaram não terem legislado quando tinham maioria ali na Câmara e tudo, porque realmente houve uma omissão. Houve uma omissão do parlamento que deixou a Roe versus Wade correr por 50 anos sem nenhum tipo de reparo, de lei no Congresso para pacificar o caso. Mas veja que curioso, teve gente ali que falou que queria pegar o Samuel Alito e jogar numa lata de lixo e matar, e ver ele sofrendo e sangrando e tudo mais. Ameaças claras, assim, de um tipo que faria o Daniel Silveira, deputado, parecer um lorde britânico pacifista budista, seguidor de Gandhi. Então, tiveram todos os tipos de ataque ali, desejando morte, quase conclamando pessoas a pegarem o juiz e fazerem alguma coisa com ele. Pergunta, Lacombe, eu fecho com isso. Tem alguém preso por algum tipo de juiz que se acha xerife por conta dessas ameaças? Ou a liberdade de expressão está sendo respeitada, a primeira emenda existe ainda nos Estados Unidos? Fica a questão. Nos Estados Unidos. E um comentário rápido, antes de passar para o Fiuza, ser contra o aborto não é uma questão religiosa, né? Eu convido todo mundo que está aí acompanhando o 4x4 a ler o juramento dos médicos. Os médicos fazem quando se formam, palavras de Hipócrates, pai da medicina, né? Que defesa da vida, é uma defesa da vida em todos os momentos, né? E o Hipócrates nasceu mais ou menos uns 400 anos antes de Jesus Cristo. Fiuza, vimos aí o senador John Neely Kennedy falando sobre os políticos togados. Não sei se a gente manda uma cópia aí para os nossos juízes aqui da nossa Suprema Corte, para ver se eles entendem um pouquinho sobre isso. Pois é, esse assunto realmente, como já assinalaram, eu tenho pouco a acrescentar, né? A Ana e o Constantino, ele é um assunto que precisaria de um debate sóbrio, né? E isso está se perdendo por um festival de demagogia, né? Como tanto a Ana quanto o Constantino assinalaram, né? Pessoas fazendo louvações ao aborto, que é absurdo, né? Mesmo, né, na faixa de controvérsia, né? Porque a gente sabe que nas grandes capitais, né, no final do século XX, segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, principalmente, se disseminou
uma noção de que uma mulher jovem, uma moça, uma garota, um adolescente, que engravida e não quer ter esse filho, ela, em última instância, sempre, eu nunca vi ninguém festejar essa possibilidade, mas ela teria a possibilidade de abortar, para não ter um filho indesejado, né? Eu acho, eu não sou estudioso do assunto, mas eu acho que essa cultura se disseminou de uma maneira dissimulada e, digamos que, encobrindo uma violência inerente e inescapável a esse assunto, né? Trata-se de uma solução violenta. E é claro que a gente seria hipócrita se não assinalasse que nós convivemos, né, largamente com isso, e não nesse terreno de pessoas fazendo demagogia, exaltação, pessoas que simplesmente cresceram e receberam esse referencial de que deveria tomar todos os cuidados, mas que, se acontecesse de engravidar aos 17, aos 18 anos, enfim, cada situação é uma, mas de forma indesejável, poderia recorrer a uma clínica clandestina. Isso, principalmente nas grandes capitais, isso aconteceu fartamente. É claro que é um território já completamente, enfim, desfavorável à dignidade, desfavorável à humanidade, porque já é uma clandestinidade. E aí, evidentemente, que dentro da clandestinidade você tinha situações mais e mais precárias, ou seja, o que a cultura, de alguma maneira, trazia como algo, uma opção que a mulher tem, ou que o casal tem, a decisão conjunta, né, muitas vezes, isso, na verdade, sempre traumático, sempre violento. Tem outras questões, né? A Ana conhece muito bem esse assunto, ela participa de uma ação social humanitária, inclusive, nesse assunto, e tem diversos aspectos, né? Desde o psicológico, do emocional da mulher, o que está levando ela a essa decisão, até consequências do ato em si, né? Consequências até para a fertilidade da mulher depois de fazer um aborto provocado, né? Não espontâneo. Então, o problema desse assunto é que, diante de uma cultura que de fato se disseminou e da necessidade, então, de você corrigir essa naturalidade, né, que veio em torno desse assunto, né, toda mulher que abortou, toda, mesmo que não tenha sofrido uma consequência mais violenta ou mais danosa e que tenha depois tido filhos, se esse era o seu desejo, toda mulher sabe que é violento. E, evidentemente, que feito, como foi, né, muito feito aí falando do Brasil, né, capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, feito num ambiente sem a devida assistência, porque não é legal. Então, toda mulher que fez tem um trauma, mesmo que tudo tenha conseguido superar esse momento, né? E seria muito importante uma discussão honesta para se trazer, de fato, né, um contraste a essa cultura que, enfim, que veio, né, junto com outros sentidos de liberdade, né, que você não fique escravo da sua natureza, etc., etc., né? Quer dizer, são coisas que ensejam discussões complexas e, evidentemente, o principal seria você ter uma pedagogia para mostrar, não, isso não pode ser uma opção, né? Qual seria o resultado imediato disso? Seria justamente as mulheres, as jovens mulheres,
né, eventualmente adolescentes, enfim, toda mulher, a partir do início da sua vida sexual, cada uma começa numa idade, passaria a ter uma outra postura completamente diferente em relação a evitar uma gravidez se não estivesse, né, se não fosse desejada naquele momento, muito mais rigor. Inclusive, mesmo no período... Acho que hoje, apesar dessa demagogia toda, as meninas têm muito mais consciência, né, de que isso não é uma opção natural, trivial, e eu acho que a busca por essa prática diminuiu muito. Eu tenho a impressão, isso não é uma estatística, eu volto a dizer que eu não sou estudioso do assunto, mas eu acho que já foi uma coisa mais disseminada. Então, você teria, evidentemente, num debate sadio, uma mudança de cultura favorável à saúde da mulher, com toda certeza, né? De uma maneira geral. Infelizmente, como é uma doença do nosso tempo, não só esse assunto, mas diversos outros se afastaram da sua natureza, da sua essência, e viraram bandeirolas, né? Essas aí que a gente está vendo, isso aí significando você está dentro de uma cartilha, né? Que seria das pessoas boas contra as pessoas más, os livres contra os repressores, muitas vezes, inclusive, esse sinal invertido, né? Então é isso, é lamentar essa feira de demagogia que a gente vive hoje em diversos assuntos, e esse, evidentemente, é um dos que carrega a maior quantidade de demagogos. Ana, você. Alguns pontos, né, que eu acho interessante o Fiuza ter tocado, né? Como eu trabalhei num centro aqui na Califórnia, o Pregnancy Help Center, durante quase 4 anos, com mulheres que pensaram em fazer aborto ou estavam contemplando essa opção. E o triste disso tudo são 2 pontos, aliás, são vários pontos, mas 2 pontos que eu aprendi lá no Pregnancy Help Center. As síndromes que vêm logo após, que acomete muitas mulheres, que é chamado PAS, Post-Abortion Syndrome, que tem aí uma lista de sintomas devastadores para a saúde física da mulher, para a saúde mental da mulher, e isso não é discutido de maneira honesta, de maneira responsável. Eles simplesmente, aqui na Califórnia, infelizmente, o aborto, a Kombi, ele é tido como praticamente um método anticoncepcional. É muito triste você receber na sua frente meninas de 24, 25 anos, ir ali na ficha, ela já marcou 5 abortos, 4 abortos, não foi conversado com essa menina, com essa mulher, a possibilidade da infertilidade mais tarde, enfim... isso tudo é muito triste. E o interessante é que nessa feira de demagogos que o Fiuza fala, essa gente que está gritando my body, my choice, meu corpo, minhas regras, é a mesma turma que durante 2 anos quis enfiar uma vacina experimental em todo mundo, sem questionamento. Você vai se vacinar para me proteger. É essa mesma turma que hoje empurrou isso tudo aí, como se nós, né, quem questionasse uma vacina em experimento, em desenvolvimento, fosse nazista, fascista. Hoje, eles já mudam o discurso. Não, meu corpo, eu decido o que eu faço com o meu corpo. E só para seguir ali a história da Roe, da Norma, ela acabou se tornando uma mulher pró-vida depois, católica, teve o filho, Lacombe colocou o filho para adoção, e, no entanto, o ativismo continuou. Aí eu gostaria de trazer um juiz da Suprema Corte Americana, que nós sempre trazemos aqui, o juiz Scalia, que ele dizia o seguinte, e por que eu vou citar isso? Porque o que ele diz é o que nós precisamos fazer com um paralelo com o Brasil. Ele diz o seguinte, falecido em 2016... Ele diz o seguinte, enquanto os juízes mexerem com a Constituição para fazer o que as pessoas querem, em vez do que o documento realmente comanda, os políticos que escolherem e confirmarem os novos juízes naturalmente quererão apenas aqueles que concordam com eles politicamente. Você teria que ser um idiota para acreditar no argumento da flexibilidade da Constituição
que tem que mudar como a sociedade, como um organismo vivo. E eu acho que esse é o parâmetro para trazermos para o Brasil. Por que falamos tanto de Estados Unidos às vezes? Porque as lições estão todas aí. Lula agora, recentemente, disse que vai tentar legalizar o aborto como política pública de saúde da mulher. Mas ele vai legislar isso como? Ele vai legislar através da Suprema Corte, de juízes ativistas que nós temos, que adoram legislar. Então, é preciso essa atenção, porque o mesmo caminho desse ativismo da Suprema Corte Americana de 1973, que causou uma ruptura importante, né, no debate intelectualmente honesto nos Estados Unidos, o mesmo caminho está sendo pavimentado aí pelo Lula no Brasil. Consta. Eu queria acrescentar uma coisinha diferente, voltar ao eterno embate saudável e construtivo, que na verdade eu enxergo como complementar, porque o Fiuza mencionou ali que na feira de demagogias hoje o tema, né, a bandeirola do aborto talvez seja a com mais demagogos, e eu tendo a concordar, mas eu vou acrescentar talvez uma tese aqui para explicar o que poderia estar por trás disso, uma vez que eu disse que é uma guerra espiritual e uma vez que a gente viu a reação que esse troço gerou. Isso não é razoável, nós temos que entender. Não é razoável. A reação que esse vazamento produziu na esquerda americana, ele é algo... É como se tivessem mexido ali com a coisa mais essencial deles. E talvez seja. E aí você pensa assim, mas o direito de abortar, que o jornal o Globo chamou de direito reprodutivo, eu acho engraçado, né, esses eufemismos, quer dizer, o direito de interromper a gravidez passa a ser o direito reprodutivo. Mas veja, a banalização do aborto tem um propósito. Tem um propósito e aí eu quero provocar apenas isso como uma tese aqui que fique para a nossa reflexão. Por trás da ideia do aborto está, sem sombra de dúvidas, a premissa de que a vida não é sagrada, a vida humana. Eles tentam de toda maneira diminuir que aquilo não é uma vida humana, mas eles têm problemas para sustentar isso. Até porque, como eu já disse, a radicalização da esquerda americana tem levado eles à defesa do aborto em qualquer momento da gestação. Em qualquer momento. E eu convido todos a acompanhar, dar uma olhada no Google, o que é um bebê de 12 meses, já formado no útero materno, né? Mas eles estão discutindo aqui de meses de formação. Então, por trás está a premissa de que a vida humana não é sagrada. Eles precisam dessa premissa para liberar geral, para abrir a porteira do relativismo moral. Porque se eles tiverem que aceitar que a vida humana é sagrada, todo o resto do arcabouço, abre aspas, progressista, desmonta. E veja a quantidade de incoerência. Hoje um ovo de uma tartaruga tem mais valor para essa turma, a que abraçou o direito dos animais, por exemplo, do que o feto humano já em formação no útero. Então isso não é por acaso, isso não é algo fortuito. Quando você começa a juntar a Gaia, né, essa coisa do ambientalismo como seita ideológica, quando você começa a juntar o que essa turma normalmente pega nas prateleiras da Feira da Vaidade, tem um denominador comum, tem um certo fio condutor. E o denominador comum é, de alguma forma, desprezar a vida humana como sagrada e abraçar qualquer outra loucura no lugar. É por isso que Chesterton dizia, eu não me incomodo com as pessoas não acreditarem em Deus. A minha preocupação é o que elas vão colocar no lugar. E a gente está vendo na Feira de Vaidade, né, a quantidade de bizarrice que essa turma esquisita resolveu pegar para colocar no lugar. Eu vou dar uma dica aqui de leitura para quem acompanha o 4x4, se você quiser entender um pouquinho mais profundamente o que é o feminismo, entender um pouquinho mais sobre esse tema aborto, eu indico o livro da deputada estadual em Santa Catarina, Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. É muito bom.